Bom dia, meu nome é Matheus e nesse treinamento você vai aprender um pouco mais sobre a empresa, mas principalmente para que você possa estar devidamente capacitado para realizar as suas funções, certo? Então, boas-vindas, você que está iniciando na empresa ou que você está fazendo um treinamento de reciclagem, aproveite esse momento que é justamente para que você possa se desenvolver. Primeiro, é muito importante falar sobre o propósito, aquilo que está no coração, o que estava no coração quando a empresa ela foi criada, ela foi desenvolvida. Tudo começou com o propósito de, e resume-se, conforme você consegue ver na tela, crescer, evoluir e contribuir. Crescer tem muito a ver com o crescimento prático de ser uma empresa cada vez maior, cada vez melhor, conquistar espaço, entregar serviços, entregar produtos que sejam de qualidade para o cliente. Então, esse propósito de crescer tem a ver justamente com crescer constantemente, ser a melhor. E evoluir tem muito a ver com o processo que envolve crescer a ver com ser melhor todo dia, fazer melhor todo dia, procurar melhores referências que sejam inspiração, de evoluir dentro do processo. E por último, contribuir. Contribuir com as pessoas dentro da empresa, com as pessoas que se relacionam com a empresa de alguma forma. Então, crescer e evoluir é o compromisso que a empresa tem para o sucesso de todos que acompanham ela. Acreditamos que, ao desenvolver pessoas e entregar valor com excelência, e principalmente agir com propósito, gera impacto positivo que ultrapassa os muros da empresa, transforma clientes, equipes, transforma os nossos parceiros, transforma todo o nosso ecossistema. Bom treinamento. E começando pela missão. Então, a gente falou um pouco sobre o propósito, de onde veio a intenção. Agora, a missão, que é a razão de existir. Toda empresa, ela existe para entregar algo para um cliente. E quando analisamos o nosso negócio e hoje a missão da empresa e se resume a três esferas, elevar o nível de segurança dos nossos clientes através de sistemas tecnológicos. Então, antes de tudo, somos uma empresa de segurança e também de tecnologia. Atuamos com os melhores produtos do mercado na área de segurança, os melhores equipamentos, e através do serviço que prestamos e através da tecnologia que utilizamos, nós conseguimos elevar o nível de segurança dos nossos clientes, que em geral são empresas, são residências, são condomínios que sentem a necessidade de maior segurança. E é justamente isso que levamos para eles. O segundo aspecto é o atendimento de qualidade, que faz parte da nossa missão também, que é levar para esse cliente, além do sistema de segurança, além de um sistema tecnológico avançado, um atendimento de qualidade que vai atender às suas necessidades, que vai atender às suas expectativas, que vai entregar da melhor forma, na melhor embalagem possível, aquilo que ele espera. E por último, e não menos importante, o custo-benefício. O custo-benefício tem muito a ver com a razão entre o valor de investimento no nosso produto e aquilo que entregamos a ele. E aqui eu quero fazer um parênteses, onde a maior parte dos nossos clientes hoje, quando a gente fala no mercado de portaria remota, buscam muito ainda a redução de custo, porque chega num ponto onde, devido a custos elevados do condomínio, sejam folha salarial, tudo aquilo que envolve o dia a dia do condomínio, ele acaba ficando num ponto onde ele não consegue reinvestir dentro do condomínio, não consegue fazer as devidas manutenções da forma correta como isso deve acontecer. Isso faz com que as taxas condominiciais elas fiquem mais elevadas, desvaloriza o patrimônio. E aí, quando esse cliente nos procura de alguma forma esse custo-benefício que vai devolver para ele a possibilidade de reinvestir dentro do
próprio negócio, dentro do condomínio. Isso valorizando o patrimônio, valorizando as cotas ali dentro do condomínio. Então, a missão da empresa é essa: elevar o nível de segurança aos clientes através dos sistemas tecnológicos, principalmente um atendimento de qualidade e custo-benefício. Quando a gente fala de visão aonde a empresa quer chegar, é ser a maior e melhor empresa de portaria à distância do Brasil. Hoje já somos a maior empresa de portaria do interior do estado de São Paulo. Estou gravando esse vídeo em 2025, mês de outubro. Porém, o objetivo é ser a maior do Brasil. Valores. E aqui é algo extremamente importante, porque não se trata apenas de ser a maior, ser a melhor, mas fala muito de como queremos chegar lá. E valores são basicamente os pilares que vão sustentar chegar nesse resultado, chegar nesse momento. Então, o primeiro grande valor aqui é o comprometimento com o cliente. E aqui a gente fala sobre atuar com seriedade, atuar com respeito, atuar pensando nas necessidades de fato do nosso cliente, entregar a segurança que ele busca através dos nossos serviços, fazer isso com cordialidade, com respeito, com responsabilidade. Aqui fala muito do nosso, de novo, é o comprometimento com o cliente, é estar engajado em fazer o melhor para o meu cliente, comprometido com tudo o que diz respeito à nossa empresa em relação ao nosso cliente. O segundo grande valor aqui é integridade e ética. Aqui é manter uma conduta que ela seja íntegra em todas as relações, em tudo que envolve os relacionamentos dentro da empresa, fora da empresa também. Então, agir com transparência, agir com respeito, agir com responsabilidade, que a gente fala muito do aspecto moral, integridade e ética. Terceiro é excelência no atendimento. A gente falou sobre estar comprometido, e aqui a gente fala de buscar ser o melhor, entregar o melhor possível. Então é uma busca incessante ali de encantar em cada contato, não se contentar apenas em fazer um atendimento médio, mas buscar ser excelente, fazer aquilo que é melhor, o de melhor possível. Assim, oferecer para esse nosso cliente uma experiência que é segura, uma experiência que seja humanizada, recheada de compaixão, de empatia, que também é ágil e diferenciada. Então, a excelência no atendimento é que nos permite ser cada vez melhores e buscar entregar o melhor. O próximo grande valor é a evolução contínua. E aqui fala muito da nossa crença de melhorar constantemente, evoluir constantemente as pessoas que estão aqui conosco, você que está aqui conosco, melhorar constantemente a forma como nós trabalhamos, que são os nossos processos, buscando melhorar, evoluir os nossos resultados e isso proporcionar um crescimento que ele seja sustentável, um crescimento que ele vai ser duradouro ao longo do tempo. Porque a todo momento as coisas mudam e é necessário evoluir para poder se adaptar constantemente ao ambiente em que estamos. O próximo grande valor é a inovação com propósito. E aqui fala muito sobre a parte tecnológica. Valorizamos soluções tecnológicas que otimizem os resultados, que elevem a sensação de segurança, que elevem a sensação de segurança e tragam economia inteligente. Então, aqui é um aspecto que fala muito sobre a parte tecnológica, mas quando a gente fala de inovação, é o pensamento constante de como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer diferente de uma forma que seja melhor, melhor para o meu cliente, melhor para o meu processo, que eu consiga ter um resultado melhor. Inovação fala muito sobre fazer de uma forma diferente, porém melhor, com mais resultado, com menos custo, com mais agilidade. E por último, orgulho em servir. Esse pilar fala muito sobre valorizar o que nós fazemos e ter paixão para contribuir para um Brasil que ele seja mais seguro, que gere mais confiança e que ele seja excelente. Orgulho em servir
E aqui, independente de qual área você trabalhe na empresa, é muito do espírito de entender que o seu trabalho ele é essencial. O seu trabalho ele diz respeito à segurança de patrimônios, de segurança de vidas, diz respeito a proporcionar uma vida melhor para os nossos clientes. Quando nós entendemos esse contexto maior, isso deve gerar um sentimento de orgulho por estar servindo os nossos clientes. E aqui passar rapidamente sobre o papel estratégico na portaria, alguns tópicos que são importantes em relação a isso, começando com a segurança inteligente. E aqui a gente fala muito sobre eh, a primeira barreira de proteção no controle de acesso. Então, a portaria ela vai atuar ali controlando o acesso de quem entra, de quem sai, através dos sistemas de segurança e através da forma como a portaria funciona. Então, isso permite que a gente faça um monitoramento em tempo real, reduzindo riscos de invasões, reduzindo falhas humanas, impedindo acessos que não são autorizados, utilizando tecnologias, câmeras, sensores, os softwares que a gente tem para poder identificar com antecipação situações de risco, de forma precisa, de forma rápida, garantindo a segurança do nosso cliente. Segundo, redução de custos operacionais. Falamos há pouco um pouco sobre isso e fala muito sobre substituir as equipes hoje que são físicas, que trabalham 24 horas, que geram uma folha salarial alta para os nossos clientes. Então, a portaria remota ela trabalha reduzindo muito esses custos operacionais para os nossos clientes. Isso permite que o cliente ele direcione melhor o seu orçamento, permitindo criar ali melhorias de infraestrutura, de bem-estar para os moradores do condomínio. Terceiro, gestão e controle centralizados. Com a portaria é possível concentrar o gerenciamento de acessos e as ocorrências em uma central remota. Isso garante a padronização dos processos e evita falhas e decisões que possam ser ali subjetivas. Também essa centralização, ela permite as auditorias, permite que os atendimentos eles sejam consultados tanto em tempo real quanto através do histórico ali. Então a centralização permite maior controle e gestão em relação aos acessos que fazem parte ali do controle da portaria. Quarto, valorização do patrimônio. Mais uma vez, quando um condomínio, quando uma empresa ali contrata o trabalho de portaria remota, automaticamente ele valoriza o patrimônio dele, porque ele investe em modernização, investe em inovação. Trabalhamos com os melhores equipamentos disponíveis no mercado na área de segurança, então câmeras, sensores. Então, só o fato de contratar a nossa empresa, esse investimento realizado em modernização, inovação e segurança, valoriza o patrimônio do condomínio. Além, é claro, de aumentar ali a sensação de segurança dos moradores, dos colaboradores da empresa e o efeito da valorização dos imóveis. Isso fortalece a reputação tanto da empresa quanto do condomínio também. Quinto, eficiência no atendimento. Através da portaria remota é possível que você tenha um tempo de resposta que ele seja mais rápido em situações de emergência, porque trabalhamos com uma equipe de monitoramento treinada para agir de forma protocolada e estratégica em cada situação. Por último, flexibilidade e escalabilidade. E aqui, eh, a forma de negócio ela permite ser adaptada ao tamanho e à necessidade de cada cliente. Isso facilita a expansão sem grandes alterações na estrutura. Então, quando a gente fala em termos de negócio, como o negócio funciona, é possível crescer e atender cada vez mais clientes por meio desse crescimento, porque é uma estrutura que é flexível, uma estrutura que é escalável, uma estrutura que é replicável. Você é peça-chave para a confiança dos moradores. Então, eu queria dar as boas-vindas para você que está entrando nessa função, que é uma função essencial.
de controlador de acesso, de auxiliar de portaria remota. A portaria remota é o primeiro ponto de contato dos moradores, dos visitantes ou dos prestadores. E aqui, a segurança e qualidade no atendimento, eles andam juntos, sempre. Então, lembre-se que cada decisão tomada por você pode impactar a tranquilidade e a vida de centenas de famílias, além da segurança delas, o patrimônio delas. E nesse momento, a gente vai assistir um vídeo da nossa diretora falando um pouco mais. Sejam bem, sejam bem-vindos a mais um treinamento da Europort. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Europort. Esse treinamento é um treinamento para a gente estar fortalecendo a cultura. Nessa trilha nós vamos falar sobre os valores da Europort. E nesse treinamento nós vamos falar sobre o primeiro valor. O nosso primeiro valor é sobre o comprometimento com o nosso cliente. E antes de eu falar de fato sobre o comprometimento com o nosso cliente, eu queria jogar uma reflexão aqui para nós. Eu queria falar sobre a construção de relacionamento. Como que a gente constrói um relacionamento? Como hoje o nosso relacionamento ele se torna duradouro? Vocês já pararam para pensar? Como que vocês se aproximam de alguém? Como que vocês viram amigos de alguém? Ou como que vocês chegam até comprar algum produto de alguém? O que faz vocês criarem essa relação com alguém? Existe uma palavra-chave que faz vocês criarem esse relacionamento profundo e duradouro. Sabe qual palavra é? Confiança. Então, os relacionamentos, eles se constroem e eles se fortalecem quando há confiança. E a minha pergunta para você é, porque nós trabalhamos com atendimento, lembra? Lembra sobre os pilares da nossa empresa? Atendimento? E a minha pergunta é, em cada atendimento, estamos plantando confiança ou estamos deixando o nosso cliente com dúvida? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. O cliente hoje, ele sente o nosso comprometimento ou ele sente a ausência desse comprometimento? Então, para que a gente possa ter um relacionamento duradouro com o nosso cliente, para que ele sinta esse comprometimento com a gente, o que ele precisa sentir? Confiança. A cada atendimento, a gente precisa demonstrar confiança no atendimento. No nosso treinamento aqui, eu gostaria de trazer algumas perguntas para vocês, como se fosse uma simulação, para que a gente pudesse simular alguns atendimentos. Então eu vou ler aqui para vocês algumas situações. Por exemplo, uma situação de algum atendimento, um interfone que não está funcionando. O nosso cliente ele liga dizendo que o interfone não toca mais em casa e ele está aguardando visitas importantes. Ele está nervoso
porque pode perder uma entrega. Então o telefone não está funcionando, não está tocando na casa dele e ele está ligando aqui para o nosso atendente, ele está nervoso porque ele pode perder essa entrega. E aí? Como você vai responder nesse atendimento? Qual que é a sua resposta? Eu quero que você reflita. Qual que é a resposta que você vai dar para esse cliente? Imagem da câmera travada. Cliente reclama que ao acessar o aplicativo, a câmera da garagem está travada há dias. E ele já pediu ajuda antes e está começando a duvidar da eficiência do nosso serviço. Então faz tempo que o nosso cliente está reclamando que ele está usando o aplicativo não está funcionando, as câmeras estão travadas há dias, ele pede ajuda e ninguém está dando esse suporte para ele, e o que está gerando para ele é dúvida sobre a eficiência do nosso trabalho. E agora? O que eu respondo para esse cliente? Portão abrindo sozinho. Um morador relata que o portão está abrindo sozinho, em horários aleatórios. Ele está preocupado com a segurança da família e quer uma resposta imediata. Então ele liga para o nosso operador aqui e relata: olha, o portão está abrindo sozinho, em vários horários, e eu estou começando a ficar preocupado com a segurança da minha família. E eu quero uma resposta, eu quero saber o que vocês vão fazer. E aí? Então, eu estou jogando algumas perguntas aqui para vocês, para que vocês possam responder, né, refletir sobre essas perguntas, porque entre essas situações, entre essas perguntas, e várias são que surgem diariamente lá na nossa central de atendimento. E muitas vezes sob pressão. E ao dar essas respostas, nós temos que transmitir confiança. Eles têm que sentir que nós sabemos o que nós estamos fazendo em cada resposta que nós damos para o nosso cliente. Então, por isso que ao responder, nós temos que ter a certeza de que aquilo que nós estamos respondendo vai gerar a sensação de segurança. Eles têm que confiar no nosso trabalho, certo, pessoal? E agora eu vou fazer umas perguntas para vocês, para que vocês possam também refletir. O que significa na prática estar comprometido com o nosso cliente? Quais atitudes diárias demonstram que eu estou realmente comprometido? Como eu ajo quando o cliente está irritado, inseguro ou ansioso? Eu alivio ou eu agravo o problema? Se eu fosse cliente hoje, eu confiaria no atendimento que eu recebi? O que eu posso começar a fazer para mostrar mais comprometimento para o meu cliente? Qual foi a última vez que eu surpreendi um cliente positivamente? Eu tenho feito o mínimo necessário ou eu estou indo além para garantir a segurança e tranquilidade do meu cliente? Se você fosse o cliente hoje, como você gostaria de ser atendido pela nossa equipe? Essas perguntas são para que você possa refletir, para que você possa ter certeza se você está construindo esse relacionamento duradouro, se nós estamos transferindo confiança, se nós estamos realmente, de fato, exercendo esse nosso valor, que é o comprometimento com o nosso cliente. Lembrem-se, aqui é a única oportunidade que você tem de servir e demonstrar o seu melhor. Porque lá fora, da porta para fora da Aeroporte, você é cliente. No mercado você é cliente, na farmácia você é cliente, no Uber você é cliente. Do seu trabalho para fora, você é cliente. Lá fora, você quer ser servido, você quer ser bem tratado, você quer que as pessoas sejam comprometidas com você, você quer atendimento de qualidade, você quer sentir a segurança, não é verdade? Aqui é o único lugar na Aeroporte onde você tem a oportunidade de demonstrar
tudo aquilo que você quer colher lá fora. Aqui é a única oportunidade que você tem de atender o nosso cliente com comprometimento, demonstrando essa segurança, trazendo e fortalecendo essa confiança. Então, nós contamos com você para que nós possamos exercer esse nosso valor e nos comprometer com o nosso cliente a cada dia. Eu vou deixar uma frase para que a gente possa encerrar essa trilha com esse valor. Comprometimento não é só fazer o que é mandado, é cuidar como se fosse seu. É entender que cada cliente que confia em nós está colocando a sua segurança e da sua família em nossas mãos. Muito obrigada e até a próxima aula. Maravilha, vamos dar continuidade então ao nosso treinamento. Falando sobre comunicação. Cara, nossa cultura é o que nos diferencia. Trabalhamos com ética, com empatia e agilidade. Isso significa atender com cordialidade, mas também respeitar protocolos. Comunicação clara evita mal-entendidos e reforça a confiança. Nosso compromisso é a segurança e o bem-estar. Quando a gente fala da central de atendimento, a gente fala basicamente sobre comunicação, porque a essência do nosso trabalho ela é envolta em comunicar com o morador, comunicar com o zelador, comunicar com o síndico, com o visitante, com prestadores de serviço. Então, é extremamente importante ter uma escuta ativa para entender o que está sendo comunicado. Também é extremamente importante você saber o que fazer em cada situação. E aqui a gente está falando de processos, procedimentos, protocolos, para que sempre você possa ser cordial com independente de quem você estiver falando e seguir os processos e os protocolos de atendimento corretamente. Objetivos: adaptar mais rápido o ambiente, alinhar processos e culturas e reduzir erros iniciais. Além disso, aumentar o engajamento. Este treinamento aqui tem quatro grandes objetivos, que é ajudar você a se adaptar mais rapidamente. Garantir também que você esteja alinhado com os nossos processos e assim reduzir erros que podem acontecer ali inicialmente. Se você está vendo esse vídeo e já passou por algum treinamento, então isso aqui vai permitir alinhar todo o conhecimento para que você comece a seguir os processos como eles estão nesse momento. Uma coisa extremamente importante: quanto mais preparado você tiver, mais seguro você vai estar para executar o trabalho. Então, sistema. Aqui a gente vai falar brevemente, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas os principais temas que nós trabalhamos é o Situator e o The Guard. Situator é onde fica todas as informações dos nossos clientes, é por ali que a gente verifica as autorizações, é por ali que a gente faz as liberações, é ele que a gente utiliza para registrar, é por onde tudo acontece. O The Guard é o nosso sistema de câmeras, e é por ele onde a gente consegue ver tudo que acontece dentro do condomínio. Então, esses dois sistemas vão te acompanhar diariamente no seu trabalho. Dentro do Situator, e aqui nesse momento, a principal observação que eu vou fazer em relação a ele é previsão de visita. Dentro do processo de liberação de um prestador ou de um visitante, a área mais utilizada para isso é a área de previsão de visita. Previsão de visita ela é utilizada quando o morador ele utiliza o aplicativo para inserir alguém que vai visitá-lo. Então, ele está prevendo, ele está informando que uma visita virá, ou quando mesmo esse morador ele entra em contato conosco através do saque e informa que alguém virá visitá-lo ou virá prestar um serviço. E quando isso acontece, essa informação ela é registrada dentro de previsão de visita. Então é extremamente importante, faz parte do processo e protocolo de atendimento, sempre consultar se esse visitante, se esse prestador de serviço, ele já foi liberado através da previsão de visita. Eu preciso, em todo atendimento, consultar se ele está lá. E aqui eu faço duas observações.
É possível fazer essa consulta através do nome, onde no campo nome a gente digita o nome desse visitante, o nome desse prestador de serviço. E é possível também fazer uma pesquisa através do número do documento, onde a gente coloca o número do RG, o número do CPF para poder identificá-lo. Porém, atenção para o seguinte: se você digitar o nome errado, por exemplo, é Matheus sem H, e você digitar Matheus com H, você não vai achar essa informação. Você não vai localizar, por mais que a pessoa esteja incluída ali. Na hora de procurar pelo documento, ele informar um documento diferente, ou você ouvir um número diferente, ele falou 3, você digitou meia, por exemplo, você também não vai localizar. E é aqui onde muitos erros acontecem, onde você tenta procurar, não acha e acaba ligando para o morador. Então, assim, o seguinte, utilize o nome, utilize o documento para localizar, mas não se limita apenas a esse resultado. Se você não achou através dessa pesquisa, lembre-se que previsão de visita está organizado por ordem alfabética. Então desce lá no M, verifica se realmente não tem Mateus, analisa a unidade para poder fazer a liberação corretamente. Se você entrar em contato com o morador e ele tiver feito, incluído ali dentro de previsão de visita, a sensação que você entrega é de que não adianta nada ele utilizar o aplicativo, não adianta nada ele entrar em contato conosco e fazer essas previsões, porque simplesmente não funciona. Imagina só se um visitante, se um prestador de serviço, ele é barrado de forma indevida, porque você não pesquisou corretamente dentro de previsão de visita. É essencial, é necessário sempre garantir que a informação está lá, ou nesse caso, de fato não está lá, para fazer um atendimento coerente, um atendimento correto, um atendimento de qualidade. Então, muita atenção à previsão de visita. Aqui eu vou apresentar de forma breve as resoluções que temos dentro do sistema. E aqui é algo extremamente importante. Todo atendimento precisa ser registrado com alguma resolução e com a resolução pertinente àquele atendimento. A resolução é o registro, é a finalização, é do que se trata. Lembra que a gente tem uma central que ela é centralizada as informações, os relatórios. E as resoluções servem para gerar relatórios para os nossos clientes, seja ele para o síndico, o zelador ou o morador. Então é necessário que seja registrado de forma correta dentro dessas abas. Então, passando rapidamente, monitorado pelas câmeras, que é a primeira resolução de número um. E aqui é quando eu estou analisando as câmeras para identificar se tem algo diferente, alguma coisa acontecendo ali. E eu vou utilizar essa resolução para finalizar quando isso acontece. 2, sistema restaurado, muito utilizado quando houve uma queda ali de conexão, uma queda dentro do sistema, ele acaba sendo restaurado, e essa é a resolução que eu vou utilizar para isso. 3, prestador de serviço. Então, quando eu atendo um prestador de serviço, a resolução que eu vou utilizar é a resolução de número 3. Ali que eu vou registrar para onde ele está indo, que é a unidade, ali onde eu vou registrar o nome dele, ali onde eu vou registrar a empresa e o serviço que ele está, a empresa ou o serviço, um dos dois, que ele está prestando, e quem que liberou ele. Ele estava liberado em previsão de visita, ou foi o morador que liberou? Quem que liberou ele? Quarto, visitantes. Muito parecido com o prestador de serviço, porém se tratam de visitas. Então, se eu tenho uma visita que está vindo, que está chegando para visitar alguém, é o resolução 4 que nós vamos utilizar. Então, para onde ele está indo, unidade, o nome desse visitante, o documento dele, CPF, o RG, e quem que liberou esse visitante. 5. Aqui a gente está falando de entregas. E aqui a gente está falando do estabelecimento, de onde está vindo essa entrega, se é um delivery, se é um iFood, para onde está indo a unidade, quem que é esse entregador e quem que recebeu. 6. Aqui essa resolução é utilizada para prestadores de serviço que são para o condomínio ou funcionários do condomínio. Então, alguém que está vindo prestar um serviço para um condomínio, um piscineiro, alguém que vai fazer alguma manutenção dentro do condomínio, a resolução 6 que você vai utilizar. Então, prestador, nome dele, a empresa e quem que liberou. Se foi o síndico que liberou, se foi o zelador que liberou, quem que liberou. Sétimo, correio, ou barra ali, compras pela internet, como Amazon, como Shopee.
Então, chegou, comprou pela internet, ele é um site que você vai utilizar. De novo, e em geral, todas as resoluções teremos a seguinte informação necessária: para onde está indo a unidade, nome de quem quer aquela encomenda, de quem quer aquela entrega, e quem recebeu ou quem liberou, quem autorizou. 8. Porta aberta. Está fazendo tratativa de porta aberta, é a resolução 8 que você vai utilizar para registrar o que foi feito. 9. Técnico no local para manutenção. Algum técnico nosso está no local, ou algum técnico nosso entrou em contato com você ali pelo telefone, é a resolução 9 que você vai utilizar para registrar toda a interação com técnicos. 10. Sala de encomenda. Está sendo utilizado sala de encomenda do condomínio, são 10 que você vai utilizar, colocando no o morador, o nome da entrega e a unidade. Pânico, resolução de número 11. Então, todo evento de pânico é a resolução 11 que vamos utilizar e também deixar registrado ali que foi realizado. O nome do morador, onde é que ele mora, a unidade dele, é o motivo pelo qual ele acionou o pânico, porque nós entramos sempre em contato por telefone para poder entender o que aconteceu e as instruções que foram dadas ali dentro desse atendimento. Resolução de número 12, quando o morador ele entra em contato conosco para poder acessar o condomínio. Isso pode acontecer quando ele não tem uma facial cadastrada, quando ele está sem tag, está com problema em alguma foto, é a resolução de número 12. 13, falha na ligação. O ramal está com um problema, não dá para ouvir direito. Qualquer problema assim, em ligação, para ficar registrado é o número 13. Ligações sem som nenhum, ligações sem som nenhum, por exemplo, é a resolução de número 13. Qual ramal, qual que é o número e qual horário que isso aconteceu. O morador ele está saindo do condomínio, ele te interfona pedindo para você abrir a resolução de número 14. Você vai registrar a unidade e o nome desse morador. Quando um visitante está saindo, resolução de número 15, nome e unidade. E por último, quando um prestador está saindo, resolução de número 16. Então, essas são as resoluções que temos e que devem ser utilizadas dentro do atendimento. Repito, todo atendimento precisa ser registrado através de uma resolução. Não registro é uma falha grave que zera a tua monitoria de qualidade e pode ser passível de sanções disciplinares também. Então, muita atenção em relação às resoluções, ok? Próximo tópico, atendimentos e cadastros. Os atendimentos, eles sempre que eu for realizar um cadastro, ele precisa do CPF ou RG, se possível ambos. E caso seja ali um estrangeiro, o número do passaporte é o que será utilizado. Sempre confira os dados se eles estão corretos, para que eles sejam inseridos de forma correta em sistema. E sempre que você fizer um atendimento, onde você perceber que os dados estão desatualizados, você pode e deve realizar a atualização dentro do seu atendimento. E aqui é onde você vai utilizar os scripts para poder fazer esse atendimento inicial. O procedimento ele sempre vai ser orientado de acordo com a situação, e eu não vou abordar nesse momento quais são todas as situações. Só lembrando que o cadastro é o primeiro filtro de segurança. Então, sempre peça um documento que esteja válido. Se tiver qualquer divergência, atualiza no sistema, ou, se necessário, comunica a tua liderança também. E sempre busque utilizar os scripts ali de atendimento para manter profissionalismo, manter o tom de voz da marca. Aqui vai um exemplo. Senhor, preciso confirmar algumas informações para garantir a segurança de todos. Por gentileza, me informa o número do seu CPF, me informa o número do seu RG, ou o número do seu RG, me informa para poder fazer a atualização, para poder confirmar, certo? E aqui temos uma atualização de um script, então se você é novo, você vai perceber como você tem que fazer o seu script inicial. Se você está aqui já há mais tempo, você vai perceber a atualização em relação a isso. Só um instante.
Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo, ou melhor, nesse treinamento, nós vamos realizar uma atualização no nosso script inicial. Então, nesse vídeo você vai ver qual é o script inicial que nós utilizamos hoje, a alteração desse script e o porquê estamos realizando essa alteração. Então, bora pro vídeo. Primeiro, script inicial. O script inicial utilizado pela portaria hoje é portaria, Mateus, bom dia. E aqui ele finaliza. Na sequência, nós fazemos a seguinte pergunta: é uma visita ou prestação? E aí, de acordo com a resposta ali do visitante, nós damos sequência ao atendimento. A alteração que nós vamos realizar é sutil, no entanto, muito importante, que é a seguinte: portaria, Mateus, bom dia, com quem eu falo? É uma visita ou prestação? A alteração no script, basicamente, é a pergunta com quem eu falo. E o objetivo aqui é que a gente consiga obter o nome, naturalmente, da pessoa que nos visita. Essa nuance ela é extremamente importante para gerar alguns efeitos importantes dentro do atendimento. Porque hoje é muito comum nós utilizarmos, por exemplo, o termo prestador de serviço, referente à sua entrega, isso ou aquilo, ou senhor entregador, isso ou aquilo. Nós não utilizamos o nome da pessoa que nos visita, o nome do prestador de serviço. E isso afeta diretamente a qualidade do atendimento e a sensação de conexão conosco durante o atendimento. Ao fazer essa alteração, nós esperamos então conseguir gerar uma proximidade maior e uma conexão maior com a pessoa que está ali na portaria. Então, de novo, como fica o novo script? Portaria, Mateus, bom dia, com quem eu falo? É o Luiz. Oi, Luiz. Luiz, é um prazer recepcioná-lo. Por gentileza, se trata de uma visita ou prestação de serviço? Ao desenrolar desse atendimento, nós vamos retornar falando com o Luiz. Luiz, entrei em contato com o Gabriel e ele já está a caminho. Tudo bem? Posso auxiliar com algo mais? Não, era só isso. Perfeito. Muito obrigado. E aqui a gente finaliza o atendimento. E com isso a gente consegue fortalecer cada vez mais a conexão com a marca. Como mencionei, é uma alteração sutil. No entanto, ela gera grande impacto emocional dentro de cada atendimento. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui no final desse treinamento. Lembrando do nosso lema, 1% melhor todo dia. E a gente vai melhorar esse 1% com essa alteração. Feito então, você viu o novo script inicial, a atualização dele, ou se você está chegando agora, como você deve recepcionar. Seguindo, acesso do morador. Os moradores eles podem acessar o condomínio principalmente através do reconhecimento facial. Pela área de veicular, eles vão utilizar em geral tag, controle, ou às vezes o aplicativo, se tiver a função ali para abrir os portões, ou em alguns raros casos a biometria. Caso E aqui é muito importante, eu vou fazer só um disclaimer importante. Caso um morador ele entre em contato solicitando ajuda para entrar, muita atenção, tá? Porque eles já têm formas para entrar e várias formas para entrar. Então é um contato atípico que pode ali estar sinalizando um possível risco de invasão. Então preste muita atenção se algum morador entrar em contato. Lembrando que moradores eles têm prioridade, mas sempre precisamos confirmar a identidade deles. Se houver falha no sistema, a gente vai tentar utilizar formas ali alternativas para confirmar isso, ligando talvez no celular deles, por exemplo. Crianças e adolescentes exigem atenção ainda mais especial. Nunca libere sem confirmar com os pais ou os responsáveis, certo? Acesso de visitantes. Em relação aos visitantes, sempre vamos confirmar ali o nome do visitante e o número do documento, que são informações necessárias para a resolução. Se por um acaso algum visitante não quiser informar para você o número do documento dele, sempre entre em contato com o morador e explique a situação, porque é necessário essa informação para podermos realizar a liberação. Seja claro, seja cordial. A intenção não é gerar um estresse desnecessário na ligação, mas é necessário que nós sigamos o protocolo. E esse é o protocolo.
O visitante ele precisa apresentar esse documento válido, certo? Aqui é como a gente vai fazer esse registro em um exemplo na tela para você. Então, eu vou registrar para onde ele está indo, nesse exemplo, a unidade 51, o nome do visitante, o Matheus Fernando, o documento dele e quem que o liberou. O mais importante é que a entrada seja devidamente registrada. Devidamente registrada. E aqui eu vou fazer uma observação já rápida. É, Em geral, nós não fazemos mais cadastro de visitante, porque nós não utilizamos essa informação para liberação ou para qualquer outra coisa. No entanto, não significa que não possamos fazer. Em alguns casos, por exemplo, o visitante ele vai ficar durante algum tempo ali acessando o condomínio, entrando e saindo. Então, essa é uma situação onde, por exemplo, seria permitido, você pode fazer o cadastro dele, fazer se o condomínio permitir, e aqui você vai analisar instruções, analisar dados, se o condomínio permitir, registrar a facial dele para ele poder entrar, para ele poder sair dentro do condomínio. Em geral, nós não fazemos cadastro, mas ele pode ser feito, aqui vale analisar o contexto, a situação, ok? Aqui, uma atenção especial: visitantes que possuem acesso livre e o condomínio permita, sempre vão ter a facial cadastrada, mas isso vai variar de acordo com as normas internas de cada condomínio. Então, portanto, siga sempre as informações que estão dentro de instruções ou em dados para saber exatamente como proceder. Prestadores e entregadores. Sempre que um prestador ou entregador precisar acessar o condomínio, será necessário fazer o cadastro completo dos dados dele. Então, o documento ele é obrigatório e a gente sempre prioriza o CPF. É extremamente importante cadastrar facial desse prestador de serviço e muito importante também respeitar os horários comerciais autorizados dentro daquele condomínio. Fique atento, em alguns condomínios existem situações ali que elas são atípicas, que não são normais para todos os condomínios. Por exemplo, a necessidade de entrar por uma porta específica, no caso de prestador de serviço, a entrada de serviço e não pelo hall principal. Então, fique atento a essas informações para não cometer nenhum erro na hora de fazer o atendimento. Lembre, cadastro de CPF, cadastro de foto e fique atento por onde que ele pode ou não entrar. A gente atende prestador, entregador sempre, então muita atenção como isso deve ser feito. Aqui ficou então um resumo de como fica as regras de cadastro. Então, vamos lá, se é um visitante e esse condomínio não tem controle de saída, eu não vou fazer o cadastro em sistema, só vou registrar na solução, na resolução, e foto se é opcional, e aí vai depender um pouco da situação. Se for um condomínio que a gente faz o controle da saída, ou seja, parcial para entrar, parcial para sair, aí nesse caso sim, eu vou fazer cadastro sistema, vou registrar em resolução e eu vou cadastrar parcial dele. Se for um prestador de serviço, eu sempre vou cadastrar ele no sistema, vou registrar ele na resolução e vou tirar a foto dele. Aqui não é cadastrar facial, mas tirar a foto dele, certo? Sempre faça o atendimento durante, perdão, sempre faça o registro do seu atendimento durante o atendimento. Não utilize pausas para fazer isso. Ocorrências e emergências. Emergências médicas, acidentes, incêndios, vazamento, sempre escalone, sempre acione a liderança. Nunca haja por conta própria, não assuma esse risco. É necessário muita calma nesse momento para a gente poder agir de forma ágil. Então, mantenha a sua calma, auxilie a pessoa do outro lado a manter a calma também, mas escalone, acione sua liderança, acione sua supervisão. O que eu posso falar aqui é que situações de emergência, especialmente emergência médica, é, são, são ali situações que vão envolver alguns protocolos de atendimento que a gente já tem, como acionar a botoeira de emergência, por exemplo, realizar o destravamento do entretravamento, dentre outras situações que a gente vai abordar em outro treinamento. Em situação de emergência, acione a liderança, acione a supervisão, e não haja por conta própria, colocando em mais risco as pessoas envolvidas, tá? Segurança. Nós trabalhamos com segurança. E lá no início a gente viu o The Guard, que é o sistema que a gente utiliza para monitoramento das câmeras. Sempre que você perceber qualquer comportamento suspeito,
comunica a liderança, avisa o morador se for alguém que quer acessar o condomínio e nunca, jamais faça uma liberação sem que alguém autorize. É necessária a autorização do morador, é necessário uma autorização ali em previsão de visita, é necessário que alguém autorize. Nós não autorizamos por conta própria. Existe um processo, existe um protocolo. Então não se intimide com alguém que possa estar tentando forçar uma entrada, certo? Lembre, você é os olhos do condomínio. Então, se você identificar qualquer comportamento suspeito, comunique de imediato à liderança e nunca libere sem autorização. E caso alguém te ofereça suborno, recuse. Recuse imediatamente, registre a ocorrência e escalone para a sua liderança. Monitoramento. Monitoramento. Aqui a gente utiliza as câmeras e os nossos sistemas para poder monitorar constantemente o condomínio. Então, existem os eventos que eles vêm de acordo com as situações que acontecem com as portas, por exemplo, com as conexões dentro do condomínio. Nosso trabalho depende do monitoramento constante. Então, se houver falha numa câmera, interfone ou sistema, registre para que a gente possa acionar ali o suporte técnico, para que a gente possa seguir o protocolo de contingência para resolver esse problema, tá? Se a gente não tiver uma câmera, a gente pode perder momentos que são importantes ali que vão colocar o condomínio em risco. Portanto, se você identificou a situação, informa, escalone também. LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados. Nunca, jamais compartilhe os dados sem autorização. Reforço, os registros precisam estar corretos. A LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados, exige sigilo absoluto com todos os dados pessoais. Então, isso significa que as informações como telefone, documento, endereço, só pode ser fornecido com autorização do morador ou através de uma ordem judicial. É proibido a utilização do celular dentro da operação justamente por conta da segurança de dados. Isso aqui é muito sério, pode levar a medidas disciplinares ou mesmo desligamento. Então, cuidado. Eventos especiais. Lembra que parte dos nossos valores é excelência no atendimento e comprometimento. Então, a gente não raramente vai passar por eventos especiais, como festas dentro do condomínio, coisas afim. Nesse caso, quando a gente está falando de festas e eventos especiais, é o momento perfeito para você procurar ali encantar. E isso pode ser feito de forma bem simples. Um simples, ter uma boa festa, que desejo que você se divirta muito no dia de hoje. Pequenas frases que geram um impacto emocional dentro do atendimento que são ali importantes, que são relevantes. E outros tipos de eventos especiais, como entrada de polícia ou um hóspede que quer acessar quando ele não está cadastrado, da mesma forma, escalone para a pessoa responsável, para garantir ali que será feito da melhor forma possível, certo? Qualidade. Cara, qualidade, ela é essencial em tudo que fazemos. E isso fica ali explícito na escuta, escutar de forma ativa, entender realmente o que está sendo dito, de se colocar no lugar do nosso cliente, de ter uma postura profissional, de ser claro na comunicação e entendendo que cada interação, cada fala, cada momento do atendimento, ele reforça a segurança. Então, a forma como falamos faz diferença. A forma como escutamos também faz a diferença. Então, pratique a escutativa. Usa uma comunicação simples, clara, que a outra pessoa vai entender. Mantenha uma postura calma, evite conflitos. E lembre-se, cada interação é uma oportunidade de reforçar a imagem da empresa e a segurança do condomínio. Fazer diferente pode ser o melhor jeito de fazer. Você agora faz parte de um time que protege vidas. Então nunca hesite em acionar a liderança em caso de dúvida. E lembre-se, a segurança começa pela atitude de cada um. Muito obrigado pelo seu comprometimento, obrigado por ter chegado até aqui. Parabéns para você, seja bem-vindo à equipe e por essa nova etapa.
Obrigado.